Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos a essa coleção de vídeos tutoriais sobre filosofia. Como sempre, tenho duas intenções com esses vídeos. A primeira é oferecer uma ferramenta de apoio às explicações teóricas sobre temas introdutórios da filosofia. E a segunda é oferecer um ponto de partida para qualquer pessoa que tenha interesse em aprender o básico do básico da filosofia, assim como também da teoria da argumentação. Bem, com este vídeo eu encerro a parte de fundamentação para análise do discurso filosófico. Ao longo dos outros vídeos eu tratei de esboçar as noções de problemas filosóficos, problemas, perguntas e respostas filosóficas, o conceito de conceitos, linguagem natural, enunciados declarativos, proposição, condição de verdade, argumentação e argumentos. O que falta? Distinguir entre argumentos dedutivos e indutivos e proporcionar uma ferramenta ou uma tabela com indicadores de premissas e conclusões para que seja possível identificar o que é uma premissa e o que é uma conclusão dentro de um argumento. Então, lembrando que no vídeo anterior nós tratamos dos tipos diferentes de proposições, né? Aprendemos que existem proposições simples, complexas, categóricas, segundo quantidade e qualidade, e as complexas condicionais. Também vimos que um argumento ele é constituído de premissas e conclusão, e tanto as premissas quanto a conclusão são enunciados declarativos, ou seja, expressão linguística que afirmam algo. E a proposição vai estar implícita nesses enunciados declarativos como sendo o conteúdo abstrato daquilo que afirmamos. E é justamente esse conteúdo que ele vai ser verdadeiro ou falso, vai ter uma condição ou valor de verdade. Bem, então o argumento também pode ser entendido como uma unidade de discurso que apresenta razões, que são as premissas, né? As razões apresentadas num argumento para apoiar uma conclusão, a afirmação que se pretende justificar. Então, quando avaliamos as premissas e as conclusões, dentro de um argumento, sempre deverá ser observado essa relação entre as premissas e a conclusão. Bem, antes de ser uma unidade de discurso também, vale a pena mencionar que o argumento ele vai ser o resultado explícito ou a reconstrução racional de um raciocínio efetuado, frequentemente enunciado na linguagem. Alguns autores, por exemplo, Comensana, disponibilizo a bibliografia nas informações do vídeo, afirmam que o raciocínio seria o conjunto de orações formulados por alguém que pretende que uma das orações, e no caso seria a conclusão, se siga das demais premissas. Então, basicamente, para a gente entender, o raciocínio seria esse pensamento estruturado dentro de uma relação entre premissas e conclusão. Bem, e ele pode ser de vários tipos. Existem vários tipos de argumento: dedutivos, indutivos, abdutivos, fáticos, etc. Como aqui estamos tratando de uma introdução à filosofia, então, basicamente, a gente vai se centrar nos argumentos dedutivos e nos argumentos indutivos, e nada mais. E lembrar que tanto os argumentos dedutivos quanto os argumentos indutivos terão uma relação específica entre as suas premissas e as suas conclusões. Bem, começamos pelo argumento dedutivo, e um argumento dedutivo vai ser aquele onde as premissas buscam fornecer apoio absoluto à conclusão. Isso significa que, se as premissas forem verdadeiras e o raciocínio estiver bem estruturado, isto é, for válido, a conclusão também será necessariamente verdadeira. Então, aqui veremos a distinção entre o que é um argumento válido, dedutivo válido, e um argumento dedutivo inválido. Bem, um argumento dedutivo válido,
ele vai se caracterizar pela ideia de que quando as premissas sustentam realmente a conclusão, absolutamente. Por exemplo, premissa 1, todos os mamíferos são vertebrados. 2, todos os cães são mamíferos. A conclusão, logo, todos os cães são vertebrados. Veja que aqui, essa conclusão que todos os cães são vertebrados, ela é possível por quê? Porque o meu raciocínio está partindo desde ali, ó, desde a premissa 1. A premissa 1 está a afirmar: todos os mamíferos são vertebrados. A 2, todos os cães são mamíferos. Então, a conclusão possível é que todos os cães são vertebrados. E aí, esse argumento dedutivo, eles vão ser inválidos quando? Quando as premissas não sustentam a conclusão de forma absoluta, mesmo que sejam verdadeiras. Por exemplo, todos os gatos são animais, todos os cães são animais, logo todos os cães são gatos. Ora, não dá, ela não se segue dessa sequência argumentativa, né? Dessa sequência de racionamento, eu não posso extrair que todos os cães são gatos, correto? Agora, lembrando que tudo isso, de novo, veremos em detalhes quando chegar a hora dos vídeos de lógica, tanto a lógica formal quanto a informal. Bem, os raciocínios indutivos são aqueles que as premissas oferecem apoio parcial à conclusão. Isso é, elas aumentam a probabilidade de que a conclusão seja verdadeira, mas não garantem certeza. Assim, os raciocínios indutivos podem ser corretos ou incorretos. Quando eles serão corretos? Quando as premissas tornam realmente a conclusão provável. O sol nasceu hoje pela manhã. O sol nasceu ontem pela manhã. Logo, o sol provavelmente nascerá amanhã pela manhã. E quando serão incorretos? Quando as premissas não tornam a conclusão provável ou não há uma relação suficiente entre elas. Por exemplo, premissa 1, vi 3 pássaros voando hoje. Conclusão, logo todos os pássaros voam. Bem, não sei, entende? Assim, há mais coisas talvez que tem que ser analisadas para extrair-se esse tipo de conclusão. De novo, veremos isso em mais detalhes. Bem, como então analisar e avaliar argumentos? Primeiro, identificar premissas e conclusão. Vale a pena mencionar aqui que Mahaldi destaca que a relação entre premissas e conclusão pode ser indicada de diferentes maneiras. Bem, algumas dessas maneiras são os indicadores, e esses indicadores apresentarei no próximo slide, a continuação, e também podemos considerar a ordem em que as frases aparecem no texto. Enfim, para identificar premissas e conclusões também demanda uma prática. E o bom é começar sempre com argumentos simples para tentar ir analisando e avaliando os mais complexos, ok? Bem, aqui eu forneço uma tabela de indicadores de premissas e indicadores de conclusão. Nas informações do vídeo, vou disponibilizar um link. No meu blog, eu tenho essa lista para quem quiser imprimir ou ter, assim, para acessar mais facilmente, está lá disponível, ok? Então, veja, quando que a gente tem um indicador de que aquele enunciado declarativo é uma premissa e não uma conclusão? Quando tem algum desses termos. Por quê? Pois, dado que, visto que, devido a razão, é que, admitindo que, sabendo-se que, supondo que, sendo que, como se mostra, por tal, como resulta, decorre, se conclui, tudo isso está indicando que aquilo que está sendo dito, né, aquilo que está sendo enunciado, é uma premissa. Eu estou dando o quê? Razões para fundamentar e para justificar aquilo que eu vou concluir. E também os indicadores de conclusão, quando dizemos logo, portanto, por isso, a gente está a encerrar. Veja que são termos que tratam-se de
são termos conclusivos, entende? Ó, pode-se inferir que, né, Ana não gosta de sorvete de caramelo, certo? Então, algumas coisinhas que vão indicando isso. E então, aqui eu apresento um exemplo. A maioria dos consumidores prefere produtos sustentáveis. A empresa lançou um novo produto que não é sustentável. As vendas do novo produto foram extremamente baixas. Pode-se inferir que os consumidores rejeitaram o produto por não ser sustentável. Veja-se que esse pode-se inferir que tá ali na lista, não tá em pode-se inferir que, mas infere, certo? Esse pode-se inferir que, ele é um termo conclusivo, ele está encerrando a argumentação. Então, ao encerrar a argumentação, ele está concluindo, está apresentando a tese. O que eu estou a concluir com esse argumento? Que os consumidores rejeitaram o produto por não ser sustentável, certo? Por quê? Aí entra nas justificações. Por quê? Porque a maioria prefere produtos sustentáveis, né? E a empresa foi lançar justamente um produto que não é sustentável. O que aconteceu? As vendas do produto foram extremamente baixas. Então, pode-se inferir. Eu concluo a minha tese, os consumidores rejeitaram o produto justamente por ele não ser sustentável, ok? Então, de novo, essa lista estará o link para essa lista estará nas informações do vídeo, para quem quiser acessar. Assim acabamos esse vídeo tutorial, e nas informações compartilhe os contatos e outras coisas, e como sempre digo, ânimo com os estudos. Pouco a pouco vamos avançando.